Bora lá, Vanderlei. Eu tentei ser sucinta aqui, tentar fazer um resumo sobre a história da anatomia humana para você. Normalmente esse conteúdo não é cobrado não assim tão bem cobrado como foi no 8º ano, né? Achei muito interessante que vocês estão indo um pouquinho além do que normalmente é solicitado no 8º ano. Por isso me deu um certo trabalho para conseguir adaptar o que eu tinha aqui numa linguagem que fosse própria para um aluno de 8º ano, tá bom? Então bora lá. Acredita-se que as primeiras dissecações de seres humanos tenham acontecido no século II a.C., por intermédio de Herófilo e Erasístrato em Alexandria. Após esse período, a área ficou praticamente estagnada, principalmente em decorrência da pressão da Igreja, que não aceitava esse tipo de pesquisa. Os estudos na área retornaram com maior força durante o Renascimento, destacando-se nesse período as obras de Leonardo da Vinci e Andreas Vesalius. Aquele ganhou notoriedade na anatomia por seus espetaculares desenhos do corpo humano, nos quais trabalhou por 15 anos. Para a feitura deles, esse importante artista fez vários estudos, participando inclusive de dissecações. Então deixa eu explicar aqui o que eu acabei de ler. Dissecar um corpo, né? Geralmente quando uma pessoa morria, eles abriam esse corpo para estudar como é que era o interior desse corpo humano, tá? Então eles abriam o corpo, eles retiravam os órgãos internos, né? Eles verificavam, analisavam as estruturas. As primeiras dissecações, como o próprio texto diz aqui, aconteceram no século II ainda. Então, naquela época, pouca coisa se sabia, né? Não se tinha esse conhecimento científico que se tem hoje. Quando chegou na Idade Média, como o pensamento era dominado pela visão da Igreja, né, sobretudo, então tudo que se fazia em relação a conhecimento tinha que passar pelo controle da Igreja. E a Igreja considerava que a dissecação fosse uma heresia. Então não se permitiu. Então foi uma época aí que houve uma estagnação, ou seja, parou o estudo, né? O avanço do conhecimento do corpo humano por conta dessas proibição da Igreja, tá? A partir do Renascimento, que é aquela época em que os homens começam a valorizar mais o uso da razão e a bater de frente com a Igreja, né? E que grandes nomes, tanto na ciência, nas artes, vão surgir, é que esse estudo retoma, né? Os estudos da área retornaram com maior força durante esse período. Então, nas obras de Leonardo da Vinci, que procurou, nos seus desenhos, né, representar o corpo humano com os detalhes, com os pequenos detalhes, pelo menos o que se via por fora, né? E Andrea Vesalius também, que era um estudioso do assunto. A anatomia humana, né, foi, sem dúvidas, extremamente importante para a compreensão do funcionamento do corpo humano. Atualmente podemos dividi-la em várias partes, e duas delas merecem destaque, que é a anatomia sistêmica, que estuda os sistemas, né? E a anatomia regional ou topográfica, que estuda o corpo humano por regiões e não por sistema. Esse estudo facilita na orientação correta ao analisar um corpo. Então, o que vocês costumam ver no 8º ano, geralmente é a anatomia sistêmica, que é justamente a organização do corpo humano de acordo com os sistemas. Então, sistema circulatório, digestório, o nervoso, o respiratório e como esses sistemas estão ligados entre eles, tá? Normalmente, ao estudar-se a anatomia humana no ensino fundamental e médio, o foco maior é dado justamente ao que eu falei, a anatomia sistêmica, que é justamente aprender como funciona cada um desses sistemas, né, que compõem o corpo humano. Evolução humana. Olha, se você observar no desenho, o que a gente tem aqui, né? Esse desenho é conhecidíssimo, famosíssimo, né? Ele retrata a evolução da espécie humana, né, ao longo do tempo, desde os primeiros
espécimes, até o que nós temos hoje, que é o Homo sapiens sapiens, que somos nós, né? Então, olha, vamos analisar esse desenho antes da gente passar para o texto. Se você observar no primeiro desenho, você vai ver que os primeiros da nossa espécie, eles tinham um corpo muito curvado, tá vendo? A curvatura na coluna, o corpo coberto de pelos, um maxilar, uma mandíbula muito avantajada, não é? As mãos, os braços compridos e as mãos muito grandes. Esses primeiros humanos, eles não tinham muitas habilidades motoras, né? O cérebro dele era muito pequeno também, e assim, ele tinha poucas habilidades motoras. Vivia basicamente da coleta, né? E sempre mudando de um canto para outro, porque suas habilidades eram quase nenhumas. No segundo desenho, o que a gente observa? Ele ainda tem o corpo coberto por pelos, a mandíbula dele ainda é muito grande, não é? Os braços ainda são compridos, as mãos também ainda são grandes, mas a coluna começa a diminuir aquela curvatura, ele começa a ser mais ereto, ele ainda não está totalmente ereto. Mas ele começa, né? Tem mais aparência, mesmo que ele é bípede, o primeiro também é bípede, mas esse tem mais aparência de bípede do que o outro, que tinha um corpo muito curvado. Ainda não é um ser muito evoluído intelectualmente. Ele ainda tem um cérebro bastante comprometido e suas habilidades motoras são melhores do que a do outro. Ele já tem uma habilidade maior, mas mesmo assim ainda não é lá grande coisa, né? Ele continua sendo um caçador, um coletor. No próximo, o que a gente observa? Eu não estou falando os nomes deles, porque a gente vai primeiro observar o desenho para depois a gente ir para as características, tá bom? No próximo, o que a gente tem? A gente tem um ser mais evoluído, né? A gente observa que a coluna está mais reta. Porém, observa que as mãos dele continuam sendo muito grandes, não é isso? A mandíbula também, bem menor do que a dos outros, mas continua tendo uma mandíbula grande e o corpo totalmente, muito coberto por pelos, né? Houve uma grande evolução em relação ao primeiro, mas ele ainda é um ser, né, que apresenta uma certa, como é que eu vou dizer assim? Ele tem uma certa habilidade, mas a sua capacidade intelectual ainda não é tão grande. No quarto desenho, a gente já vê um ser com menos pelos no corpo, né? Ele já se parece muito mais com a gente. Observa que a mandíbula também já diminuiu bastante em relação aos outros, né? E essa coluna agora está completamente reta. As mãos também, em relação aos outros, os braços e as mãos estão menores, né? Os braços mais curtos e as mãos menores. Isso vai ajudar muito na realização de suas atividades, né? No quinto desenho, aí a gente já tem um homem, né? Bem parecido com a espécie atual. As mãos, já tem as mãos no tamanho que nós temos hoje, né? Os braços mais curtos, a mandíbula mais curta também, e uma caixa craniana, a cabeça dele, né, é maior do que a dos outros, o que demonstra aí uma evolução no formato do seu cérebro, né, e isso vai garantir a ele mais habilidades motoras, né, mais capacidade de perceber o seu meio e de poder realizar mais coisas. O último é o Homo sapiens sapiens, aliás, o homem que sabe, né? Então ele tem total conhecimento, né, da sua capacidade, da sua distinção em relação aos outros animais, né? E ele começa a usar mais, né, essa sua habilidade de pensar, de raciocinar. Então, bora lá. Evolução do corpo humano. Algumas pesquisas apontam que os hominídeos teriam dado origem ao ser humano. Os hominídeos seriam uma família que incluiria o gênero Australopithecus e também o gênero humano. Dentre os Australopithecus encontra-se o Australopithecus animensis, que teria vivido entre
4,2 a 3,9 milhões de anos atrás, e o Australopithecus afarensis, que possivelmente habitava a Terra até 3,9 milhões a 3 milhões de anos atrás. Os dois possivelmente caminhavam sobre os dois pés, mas observa que a coluna dele é bem curvada, né? E as mãos dele grandes também. Do gênero Homo, o primeiro hominídeo seria o Homo habilis, que viveu há 2,4 a 1,5 milhão de anos. Ele fabricava instrumentos grosseiros de pedra, né? Além de desenvolver uma linguagem rudimentar. Então, ele começava a se comunicar com os seus iguais, né? Observa que aí a gente já tem um ser com a coluna mais ereta, né? Apesar de apresentar o corpo ainda muito coberto por pelos, as mãos grandes, né? Viradas, né? E uma mandíbula ainda grande, né? Do Homo habilis teria descendido o Homo erectus. Habitou a África e depois alcançou a Europa, a Ásia e a Oceania, por volta de 1,8 milhões e 300 mil anos atrás. Descobriu o fogo, passou a cobrir o corpo e utilizar instrumentos e ferramentas mais precisas. Provavelmente também elaborou melhor sua linguagem frente às novas experiências adquiridas. Então, o que a gente tem aí? Tá vendo o desenho azul em cima da cabecinha dele? Está indicando aí o cérebro, né? Então, esse Homo habilis, né? Esse Homo erectus, perdão, ele tem uma capacidade de perceber as coisas ao seu redor muito maior. O seu cérebro, né, é mais evoluído. E graças a essa evolução, ele consegue realizar, descobrir, né, e criar técnicas que vão facilitar a sua vida e garantir a sua existência, né? Começou a cobrir o seu corpo, né? E a fabricar ferramentas mais precisas, né? Uma coisa importante que a gente precisa falar sobre a nossa espécie é que, principalmente as primeiras espécies, somos muito parecidos com os outros primatas, os símios, né? Os macacos. Mas a gente tem uma vantagem muito grande em relação a eles, que é que a presença do polegar. Nós temos o polegar. E o fato de termos o dedo polegar nos permitiu a capacidade de poder desenvolver essas técnicas, de poder desenvolver uma capacidade motora muito melhor do que os nossos primos macacos, né? Descendente do Homo erectus foi o Homo neanderthalensis, olha como ele é bonito, ó, que conviveu com o homem moderno, mas não se sabe os motivos que o levaram a desaparecer. Eu me lembro que uma vez eu assisti um documentário que disseram o seguinte, que ele acabou desaparecendo porque o Homo erectus o Homo neanderthalensis, perdão, ele não conseguiu acompanhar, né, a evolução do homem moderno, né, e ele acabou sendo extinto justamente por conta disso, né, por conta dessa atraso que ele tinha em relação ao homem moderno, que era muito mais ágil, muito mais capaz de realizar as coisas, de garantir a sua existência do que ele, tá? Olha que interessante, ele viveu entre 230 e 30 mil anos atrás, criando armas e ferramentas sofisticadas. E ele, além de tudo, ele enterrava seus mortos com flores e objetos. Então, já tinha aquela relação de afeto, né? E já reconhecia aqueles que eram iguais a ele, né? Iguais, não só o fato assim, de ser um homo também, um homo neanderthalensis, mas que eram próximos deles, né? Faziam parte da família dele, vamos dizer assim. Do Homo erectus descendeu também o Homo sapiens, desenvolvedor de sofisticadas ferramentas, objetos de trabalho, linguagem muito bem articulada e uma diversidade cultural espantosa. Ele próprio acredita que descende tanto dos deuses quanto do Homo erectus. Continua violento como seus antepassados. Surgiu há cerca de 120 mil anos e ainda hoje habita as cidades e os campos do mundo.
O Homo sapiens, né, ele acredita que descende tanto dos deuses como do Homo erectus. Ele é capaz de raciocinar, ele é capaz de observar o mundo ao redor dele e se reconhecer dentro desse mundo, desse ambiente, né? Observa que o rosto dele em relação aos outros já sofreu uma grande modificação. Sua mandíbula já é mais curta, o seu corpo já não é tão coberto por pelos, não é? Olha a evolução do cérebro humano ao longo do tempo, né? Olha, eu chamo atenção para a evolução do cérebro humano e observa que do Australopithecus até o Homo sapiens, olha o quanto a caixa craniana se transformou, se modificou, tá? Mas por que isso? Porque também o cérebro sofreu uma grande transformação, uma grande evolução. O homem começou a utilizar muito mais partes, né, muitas regiões do seu cérebro, e isso garantiu a ele, né, que ele sofresse uma grande mudança, uma grande evolução ao longo do tempo. Então, todas as habilidades que ele adquiriu, né, todos os conhecimentos que o homem foi capaz de desenvolver e vem desenvolvendo, isso se deu justamente graças à evolução do cérebro. E olha que, segundo os cientistas, nós não usamos nem 20%, né, da nossa capacidade intelectual, tá? Eu vou passar amanhã para você o material, continuação desse material de ciências e na sequência o material de matemática também, tá bom? Eu espero que o vídeo te ajude a entender o capítulo. Resumo da evolução humana. O ser humano, como conhecemos hoje, nem sempre teve as mesmas características físicas. Segundo estudos científicos, os primeiros ancestrais parecidos com o homem atual surgiram na Terra há um período de aproximadamente 3,5 a 4 milhões de anos atrás. Sendo assim, devemos destacar que a evolução humana parte de um princípio que nós somos o resultado de um processo muito lento de mudanças que caracterizaram o que somos atualmente. Assim, a ideia central do evolucionismo é que os seres vivos, tanto os seres humanos quanto os animais vegetais, surgiram em seus formatos mais simples, passando por inúmeras modificações com o passar dos anos. E pelo que a gente viu, né, teria sido mais ou menos isso que aconteceu realmente. Então, à medida que o tempo foi passando e esse homem ele foi se adaptando a esse meio e o seu corpo, a sua estrutura física e orgânica também foi se adaptando a essas mudanças, né? Até chegar ao que a gente é hoje. Então, daquele corpo curvado, mãos muito grandes, quase arrastando no chão, corpo coberto por pelo, uma mandíbula enorme, um cérebro pequeno, tudo isso foi gradativamente sendo modificado. E à medida que ia sendo modificado, esse homem ele se tornava cada vez mais capaz, aprendendo novas habilidades e modificando o mundo também, o meio ao seu redor. A teoria da evolução humana foi criada já na segunda parte do século XIX pelo cientista Charles Darwin, que também ganhou um cargo de nome evolucionista. Porém, até os dias atuais, sua teoria vem sendo cada vez mais aperfeiçoada, por mais que já seja aceita por grande parte dos cientistas. A principal contribuição de Darwin para a teoria da evolução humana diz respeito à criação do conceito de seleção natural. O cientista passou anos e anos da sua carreira observando que todos os seres vivos, tanto os humanos como os vegetais e animais, passavam por várias modificações com o passar do tempo, que por vezes poderiam ser também passadas às suas próximas gerações. Essa evolução que a gente viu lá no início é justamente o trabalho em cima das ideias de Darwin. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas Darwin ele foi assim muito criticado por conta desse modelo que ele criou, né? Porque as pessoas achavam que Darwin estava querendo dizer que o homem surgiu do macaco, porque os primeiros homens, os primeiros humanos, tinham mais aparência dos símios do que nós somos hoje. Mas o que ele quis mostrar foi que esses primeiros homens, esses primeiros humanos, eles eram
eles tinham uma forma física, uma anatomia muito diferente do que é hoje. E essa mudança ocorreu porque o homem precisou se adaptar às mudanças no meio e gradativamente ele foi sofrendo uma evolução para conseguir continuar existindo. É o que Darwin chama de seleção natural. Eu espero que tenha ajudado você a compreender um pouquinho mais, tá? Amanhã eu passo o restante do material para você.